Tem os 300 aqui nesta manhã? Deus abençoe. Pastor Mateus, o senhor com a palavra nesta manhã. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria podermos estar juntos. Deus te abençoe, você pode se assentar. Que bom poder estar conhecendo vocês aqui da Assembleia de Deus em Samambaia. Poder servi-los com a palavra de Deus esta manhã. Que bênção que vocês estão conectados em mais esta celebração. Que Deus continue abençoando todos vocês de uma forma muito especial. Poder registrar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor José Caetano, de sua liderança, o ministério pastoral que Deus o tem confiado em servir esta igreja. Registrar também minha gratidão a Deus pela vida do pastor Renato Pereira e na pessoa dele, a toda a coordenadoria da Almadex, desejando que Deus continue abençoando vocês. Agradecer o suporte do Guilherme e toda a equipe que faz parte da logística desse congresso. Poder ser abençoado também pelas canções de Samuel Lucas. Que bom podermos estar juntos e podermos servir a vocês nesta manhã, com o sentimento de que cada culto é um culto que a gente não pode perder. E cada ambiente é um ambiente especial demais para a gente ficar de fora do que Deus está fazendo. Cada palavra que é liberada, cada louvor que é ministrado, há um toque de Deus sobre as nossas vidas, direcionando, alinhando, fazendo a gente entender um novo horizonte. Um momento, um minuto, um segundo é o suficiente para Deus abrir o nosso entendimento, dar para a gente uma ideia, mostrar para a gente um horizonte, abrir a nossa mente acerca de alguma coisa que a gente talvez ainda não tinha conseguido entender. E a minha oração é que essa manhã seja mais uma dessas manhãs que marcam a vida da gente, por causa de uma palavra, de uma visitação de Deus, de uma revelação pessoal de Deus sobre nós. Amém? Você está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Assentado mesmo como você está, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Eu gostaria de ler com você em 2 capítulos. Primeiro capítulo 1, depois capítulo 47. Ezequiel capítulo 1 e depois Ezequiel de número 47. Pastor, o senhor está chegando, mas eu registrei publicamente minha gratidão pela bênção de estar com vocês aqui. Meu carinho e respeito ao senhor e que alegria poder servi-los nessa manhã. Ezequiel capítulo 1. Enquanto você localiza aí, deixa eu te dar aqui um bom aviso. Quantos aqui amam entender e estudar a palavra de Deus, digam amém. No final do culto você tem 3 livros que vão te abençoar muito, principalmente a você que tem o desejo de entender e conhecer mais sobre a palavra de Deus. O título deles é, a primeira obra é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Eu levei mais de 7 anos escrevendo esse livro. Quantos anos? 7. São quase 500 páginas. Talvez você diz, Mateus, eu tenho dificuldades às vezes de ler um livro de 100 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa obra aqui não é uma daquelas obras, daquela que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Jó, você vê que na letra J, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões interpretativas. Primeira família, por exemplo, você lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod, e ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar numa outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso?
Então são inúmeras questões que às vezes você está lendo sobre um personagem da Bíblia, seja para preparar uma aula, uma mensagem, talvez conhecer melhor sobre aquele personagem, e você às vezes faz perguntas sobre como entender isso daqui. E essa é uma obra que vai te ajudar muito para o seu tempo de leitura. Personagens do Antigo e Novo Testamento, masculinos e femininos, então é mais do que a vida do personagem sendo contada. São as lições sendo extraídas, os pontos polêmicos sendo explicados. É uma ferramenta que vai te servir demais. A penúltima obra é o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. Jesus contou aproximadamente 42 parábolas. Isso representa 1/3 de tudo aquilo que Jesus ensinou nos registros dos evangelhos. Só que a grande maioria das parábolas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Um exemplo disso é a parábola das 10 virgens. Eu, por muito tempo, pensei e preguei entendendo as 10 virgens em Mateus 25, representando ali a igreja. Até que eu me deparei com a seguinte questão: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Qual era a diferença do joio para o trigo, da parábola do joio e do trigo? O rico e o Lázaro era uma parábola ou registro de uma história real? Porque Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas. Ali ele dá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o ensino de Jesus em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente? Então são mais de 300 páginas, te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro do contexto cultural daquela época, interpretativo para os nossos dias e exegético, analisando o grego bíblico na interpretação de cada uma daquelas parábolas. E o último livro é o Guia do Estudante da Bíblia, que é um livro que é fruto de anos pesquisando sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Ele é dentro de uma dinâmica de perguntas e respostas, e são inúmeros assuntos. Muitas questões, por exemplo, escatológicas. As pessoas fazem muitas perguntas sobre o Apocalipse. Muita gente tem dúvidas sobre grande tribulação, tribunal de Cristo, juízo final, sobre questões como marca da besta, anticristo, a vida após a morte, os mortos possuem memória ou não? Nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? Questões como o dilúvio ele foi local ou foi universal? A Bíblia diz que as águas do dilúvio encobriram toda a terra. Pensa uma coisa comigo: Noé vivia no atual território do Oriente Médio. Tem espécies que vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé fez para preservar todas essas espécies que vivem apenas em outros continentes? As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo? Quanto tempo João ficou preso em Patmos? Ele morreu em Patmos ou saiu de lá para entregar as 7 cartas do Apocalipse? O livro dos Reis fala que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das Crônicas fala que o mesmo rei começou a reinar com uma idade diferente. Como que a gente entende isso? Um evangelho diz que foi um cego curado em Jericó, o outro fala que foram 2. Um evangelho diz que tinha um endemoniado em Gadara, o outro fala que tinham 2. Chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual sinal teremos sobre a sua morte e ressurreição? Ele disse: eu vou dar um único sinal para vocês, o sinal de Jonas, porque do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pense uma coisa comigo: se Jesus foi crucificado numa sexta tarde, ele ficou morto sexta noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, mas ele já ressuscitou nas primeiras horas do domingo de manhã. Você não tem ali 3 dias e 3 noites, você tem ali 2 noites, um dia inteiro e um pedaço no segundo dia. Como que a gente entende 3 dias e 3 noites que Jesus falou? Jesus foi crucificado em uma sexta ou teria sido crucificado em uma quarta-feira? Como que a gente compreende isso? Então são centenas de questões que as pessoas sempre perguntam, hora ou outra, como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui. Então é um manual que vai caminhar para a linha também de apologética, sobre como entendermos biblicamente aqueles textos que talvez são um pouco mais desafiadores para se entender
das histórias da Bíblia. É uma obra que também vai te servir demais. Nos 3 livros, você tem aproximadamente 1000 páginas. São mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. Você pode adquirir só 1, 2 ou os 3. O valor de 1 é 50, de 2 são 80, os 3 são 120. Você pode parcelar sem juros no crédito ou ainda adquirir por débito ou Pix. Final do culto, passe lá. Tenho certeza que é um material que vai te abençoar e servir muito a você e a toda a sua família. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Ezequiel de número 1, eu gostaria de ler com você os 3 primeiros versículos desse capítulo e depois nós vamos ao capítulo 47. Ezequiel 1 e depois Ezequiel 47. No capítulo 1, versos 1, 2 e 3 está escrito assim: aconteceu que no 30º ano, e se a cultura da igreja local está em pé, respeite a cultura, esteja em pé. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Agora capítulo 47. Capítulo 47, verso 1. Capítulo 47 do mesmo livro de Ezequiel, verso 1. A palavra de Deus diz assim: depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam por debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Depois mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. Se você leu comigo, diga amém. Deus te abençoe e você pode se assentar. Quem está com a sua atenção voltada à palavra de Deus, diga graças a Deus. Me empreste a sua atenção por alguns instantes, para que eu possa compartilhar uma palavra de Deus a você nesse texto, nessa manhã. Ezequiel é um daqueles profetas, e o livro do profeta Ezequiel é um daqueles livros que, na grande maioria das vezes que nós vamos ler algum texto daquele livro, é para ler um capítulo só. Qual capítulo? 37, visão do Vale de Ossos Secos. Sim ou não? Sim, 90% das vezes que vamos ler um texto do livro do profeta Ezequiel, é o capítulo 37. Isso acaba limitando a gente, dentro do conhecimento, do que de fato estava acontecendo com Ezequiel. Por que Deus manifestou cada uma daquelas visões do modo que foi, e como que todas essas visões se montaram como um quebra-cabeça, acerca do momento que o profeta Ezequiel estava vivendo. Ezequiel, ele faz parte de um grupo de profetas que a princípio não eram profetas. Existem 3 profetas nessa categoria. Primeiro é Abacuque, ok? Abacuque, ele era um levita, ele servia na área da adoração do templo, tanto que o livro do Abacuque não está em forma de oráculos. Você não tem, por exemplo, menções como dos outros profetas constantemente, dizendo assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Você tem, é uma percepção, é uma leitura. É como se o entendimento profético, Deus expandisse os olhos do entendimento de Abacuque, para que em meio ao exercício da sua adoração, do seu serviço levítico,
do cumprimento do seu chamado, Deus utilizasse aquilo para que existisse uma palavra de Deus, um entendimento profético, preparando o coração do povo acerca dos tempos que viriam. Mas a princípio ele era um levita. Todo o livro de Abacuque está em forma de canção, está em forma de cântico. Segundo lugar, Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, ele já dá algumas informações sobre si, ok? Ele morava em uma vila chamada Anatote, que era uma vila próxima de Jerusalém, que era uma vila sacerdotal. Jeremias é alguém que estava se preparando para ser sacerdote. A princípio, ele não seria um profeta, porque a chamada sacerdotal e a chamada profética era totalmente diferente uma da outra. Na verdade, eram dois caminhos inversos. O sacerdote, ele ouvia da boca do povo e ele passava aos ouvidos de Deus, porque ele intercedia. O profeta era o oposto, ele ouvia da boca de Deus e passava aos ouvidos do povo, ele confrontava. O sacerdote era uma figura pública, o profeta era alguém quase sempre de poucos amigos, porque quando Deus levantava um profeta no meio do seu povo, quase sempre era necessário um tempo de alinhamento, um tempo de correção. As palavras não eram muito agradáveis de serem ouvidas, era Deus confrontando o povo para trazer o povo de volta para si, para que houvesse arrependimento no coração do povo, e para que uma nova vida segundo os princípios de Deus fosse estabelecida na rotina daquelas pessoas. Alguém para ser sacerdote tinha uma tarefa diferente de ser profeta. Quando Deus chamava alguém para ser profeta, Deus não queria saber quem era o pai, quem era a mãe, qual era a tribo, qual era a cidade. Deus simplesmente dizia: a partir desse momento, minha palavra está na sua boca. Quando você fala, sou eu que estou falando. Quando você vai, sou eu que estou indo. Você é um porta-voz meu para o meu povo, e eu vou falar por meio de você. Sacerdote não. Alguém para ser sacerdote tinha que ter uma combinação de 4 fatores. Quantos fatores? Você está comigo aí? Quantos fatores? Primeiro lugar, alguém para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, da tribo de Levi. Então, Mateus, se eu fosse da tribo de Levi, poderia ser um sacerdote? Nem sempre. Segundo lugar, na tribo de Levi, o sacerdote tinha que ser de uma descendência sacerdotal, porque Deus havia estabelecido descendências, famílias, linhagens, para que geração após geração, aquela descendência provesse sacerdócios para o templo. Em terceiro lugar, alguém para ser sacerdote, o templo tinha que estar funcionando, porque só haveria sacerdócio se houvesse templo. As funções sacerdotais se davam no templo. E em quarto lugar, alguém para ser sacerdote tinha que estudar dos 12 aos 30 anos de idade, 18 anos, sobre o que era o sacerdócio, sobre o que Deus havia estabelecido na lei sobre como um sacerdócio deveria se comportar, quais eram as ofertas, os cumprimentos litúrgicos. Então, se você, por exemplo, era um judeu ou uma moça judia e tinha um filho, com 12 anos você levava ao templo, ele recitava a lei, e era uma forma de que você tivesse comprovado que todos os princípios de Deus, as verdades de Deus, tinham sido bem ensinadas por você, pai e mãe, aos seus filhos. 12 anos ele ia ao templo para recitar a lei. Só que se ele fosse alguém que tinha descendência sacerdotal, naquele momento iniciava um segundo ciclo, que levava 18 anos, até que com 30 anos de idade ele começava a exercer a sua função sacerdotal. Você entendeu até aqui? Diga amém. Primeiro lugar, então tinha que ser da tribo de Levi, da tribo de Levi. Segundo lugar, tinha que ser de uma descendência sacerdotal na tribo de Levi. Terceiro lugar, o templo tinha que estar funcionando. E em quarto lugar, tinha que estudar dos 12 aos 30 anos. Junte essas 4 informações com Ezequiel capítulo 1. Porque Ezequiel aqui para a gente dá 2 datas. Quantas datas? 2. Diga comigo, 30º ano e 5º ano. Quando ele diz aqui 30º ano, é o tempo da sua vida. Era como se ele estivesse falando: muito prazer, meu nome é Ezequiel, eu sou com 30 anos de idade. Espera aí, se ele está com 30 anos de idade, isso é sinal de que a partir desse ano aqui, ele começou a desenvolver o seu sacerdócio. Isso aqui é para a gente olhar para ele e dizer: Ezequiel, meus parabéns, se você completou 30 anos, é sinal de que tudo aquilo que era o seu sonho, a grande causa da sua vida, começou a se tornar real. Só que a segunda data que ele dá desmonta tudo isso.
Porque ele disse que o 30º ano da sua vida é também o 5º ano de exílio do rei Jeoiaquim. Sabe o que ele estava dizendo? Completei 30 anos, mas não estou em Jerusalém, estou na Babilônia. Completei 30 anos, mas o templo está destruído. Há 5 anos atrás, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade, nos trouxe para a Babilônia. Não estamos no templo, estamos junto ao rio Quebar, exilado. O que ele estava dizendo era, o ano que era para ser o ano do começo, dos anos das grandes realizações sobre chamado, sobre propósito, sobre o sacerdócio, se transformou num ciclo de grande dor. Porque tudo isso se desmoronou e parece que a vida não tem mais sentido. Só que no capítulo 1 ele ainda diz uma informação que muda todo o cenário. Ele diz, porém é nesse mesmo ano, 30º ano, que estando eu junto ao rio Quebar, em um dia que parecia ser um dia comum, de repente se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Se abriram os céus e Deus me visitou em meio à minha dor. Se abriram os céus e Deus me mostrou que os meus projetos pessoais podem até fracassar, mas os planos de Deus para a minha vida, eles são inabaláveis. Se abriram os céus e Deus me mostrou que as minhas programações pessoais podem se desajustar, mas nada pega a Deus de surpresa. Ele tem o controle da história em suas mãos e os planos que Ele estabeleceu no tempo certo se cumprirão, porque os seus planos não podem ser impedidos. Você entende isso e pode dar glórias a Deus por isso? O que Ezequiel está fazendo aqui é um registro de que a sua organização pessoal sobre o sacerdócio se desmontou, mas ele está dizendo, é em meio a esse cenário de dor, que Deus me visitou, que Deus abriu os céus, e que Deus me deu uma nova visão. Você entende isso comigo? Diga amém. Eu preciso dizer uma coisa a você essa manhã, guarde isso. Existem coisas que, se você fizer agora, ou daqui 5, 10, 15, 20 anos, não vai fazer muita diferença. Mas se há uma coisa que a gente não pode perder na vida da gente, é o tempo de entender qual é a visão que Deus quer que a gente siga. Qual é o caminho que Deus traçou para você? O salmista fala uma coisa muito curiosa. Ele diz que há um livro onde Deus prefixou todos os meus dias. Você pode repetir isso comigo? Diga, há um livro onde Deus prefixou todos os meus dias. Tem 2 livros na Bíblia que eles são extraordinários. Primeiro é esse. Há um livro onde Deus prefixou todos os meus dias. É claro que é uma linguagem romantizada, alegórica. Mas era como se ele estivesse falando o seguinte, o dia que Deus gerou você, Deus prefixou ali qual era o propósito dele para a história da sua vida. Imagina o dia que Deus gerou José. Deus deve ter prefixado, esse moço aqui será governador do Egito. O dia que Deus gerou Moisés, esse moço aqui será libertador de Israel. O dia que Deus gerou a Saulo, que depois veio se chamar Paulo, esse moço aqui será apóstolo dos gentios. Há um livro onde Deus prefixou todos os meus dias. Eu chamo esse livro de livro do propósito, livro do propósito. É claro que é uma linguagem alegórica, mas é como se Deus estivesse falando, eu tenho projetos que eu pensei para você, que eu projetei para você, ok? Só que há um segundo livro, que está em Apocalipse 20, que João chama de o livro das obras, o livro das... Peraí, o livro do propósito é o que Deus designou, é o que Deus pensou, é o que Deus projetou. O livro das obras é a biografia, é o registro, é o final da história, é a vida depois de pronta, são os erros, os acertos, os passos bem dados, dados de modo errado. Sabe o que eu penso? Imagina o dia que Deus pegar o meu e o seu livro de propósitos e Deus colocar diante do nosso livro das obras. Será que vai bater? Ou será que Deus talvez vai olhar para a gente e vai dizer, que pena, viu? Que pena que você quis viver pelos seus caminhos, mas não pelos meus.
que você quis seguir a sua vontade, sem consultar qual era a minha vontade. Que você olhou e disse, não, a minha vida eu vivo ela do meu jeito, em vez de dizer, não, Senhor, qual que é o teu projeto? Sabe qual é uma das grandes crises do nosso tempo? Muita gente recebeu Jesus só como Salvador, mas não como Senhor. Porque recebê-lo como Salvador é olhar para a cruz e dizer, muito obrigado, os meus pecados estão perdoados. Recebê-lo como Senhor é olhar para mim e dizer, eu sou apenas servo, não sou eu que mando mais em mim. Ele me comprou. Eu estava sob o jugo do pecado, sob o poder do pecado. Ele me comprou com o seu sangue. Eu não mando mais em mim. Senhor, qual é a tua vontade? Quais são os teus planos? A minha vida não pertence mais a mim. Eu preciso saber qual que é a visão que o Senhor estabeleceu para os meus dias. Você está entendendo isso? Guarde isso com você nessa manhã. Você tem uma tarefa urgente sobre a sua existência. Quanto mais cedo você conseguir alinhar o seu coração àquilo que é o plano e o projeto de Deus para a história da sua vida, menos tempo você vai perder, menos erros você vai cometer, menos energia, tempo, recursos, forças você vai gastar em caminhos errados, em causas erradas, em relacionamentos errados, em amizades erradas, em projetos errados. Eu vim esta noite, esta manhã aqui para dizer a você, em nome de Jesus, que a oração do seu coração essa manhã seja, Senhor, eu preciso que o Senhor abra os céus sobre a minha vida. Eu preciso que o Senhor me visite com um esclarecimento, com clareza, e me revele qual é o teu projeto, o que o Senhor escreveu acerca daquele livro dos teus desígnios e propósitos que o Senhor prefixou sobre a minha vida. Senhor, eu preciso entender qual é o plano e o projeto que o Senhor quer que eu siga. Eu quero viver a sua visão. Você entende isso? Diga glórias a Deus nessa manhã. Foi uma visão que ressignificou Ezequiel, que olhou para Ezequiel e disse assim, Ezequiel, esquece o que não deu certo. Esquece o templo que está destruído. Esquece Nabucodonosor que entrou. Esquece os estudos sacerdotais que não foram até os 30, mas terminaram nos 25, porque você foi exilado. Ezequiel, é esse o meu projeto para a sua vida. Qual, Senhor? Entenda a sua geografia. Entenda esse povo. Entenda o seu lugar. Olha os céus abertos. Você achou que era para ser sacerdote, mas o meu plano para você, eu te escolhi para que você seja um profeta meu para esse povo. É essa a minha visão. Você entende isso? Diga amém. Levante sua mão e diga a Deus, eu preciso de um batismo pessoal da sua visão para a minha vida. Você está entendendo isso? Guarde isso com você. Quem tem uma visão clara de Deus é gente que fica bem resolvida. Quem tem uma visão clara de Deus é gente que se livra do sentimento de comparação, de olha o que o outro está fazendo, olha o que o outro conseguiu, olha o que o outro alcançou, olha como que o departamento que o outro está cuidando está totalmente dentro dessa característica ou dentro daquela característica. Se você vivencia uma visão de Deus, você para e diz o seguinte, não tem a ver com comparar, porque a multiforme graça de Deus, ela existe. Deus vai fazer de um jeito naquele local, de um jeito naquele local, de um jeito naquele local, de um jeito naquele local. Mas um dia eu vou ter que prestar contas a Deus do que Deus me deu como uma visão para esse local. Eu tenho uma visão clara de Deus, ok. O dia que eu for prestar contas a Deus, eu vou prestar mediante a visão que Deus me revelou. Você entende isso? Isso aqui é tão curioso que Deus chamou 3 profetas ao mesmo tempo. Quantos profetas? Diga comigo, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Vamos de novo, diga Jeremias, Daniel e Ezequiel. Você lembra onde que Deus deixou Jeremias? Em Jerusalém, para falar com os judeus que não foram levados numa cidade destruída. É o mesmo Deus, é o mesmo tempo, é o mesmo ministério. É o tempo do exílio e é o ministério profético. Mas Deus deixou Jeremias em Jerusalém. Deus colocou Ezequiel onde? Na Babilônia, mas junto ao rio Quebar, para profetizar e consolar os exilados. E Deus colocou Daniel onde? Na Babilônia, só que na corte, para profetizar para os reis. Ok? Sabe qual é o problema da gente? É que às vezes o nosso local é o local de cuidar de gente exilada.
E a gente olha e fala assim: por que não fui eu que fui para a corte? Por que a minha chamada é mais difícil? Por que o caminho daquele lá é mais fácil? Se você tentar colocar Daniel em Jerusalém, Ezequiel na corte, ou se você tentar colocar Jeremias entre os exilados, você não vai conseguir ter deles a totalidade do que eles fizeram. Sabe por quê? Porque Deus configurou Daniel para a corte, Deus configurou Ezequiel para os exilados, Deus configurou Jeremias para os que ficaram. Deixa eu dizer uma coisa para você: aceite o lugar onde Deus plantou você. Aceite o lugar onde Deus plantou você, porque você só vai conseguir frutificar se as suas raízes estiverem fincadas nesse lugar. Quem não se envolve não produz, quem não cria raízes não frutifica. Uma árvore só frutifica se as suas raízes estiverem fincadas em um lugar. Você precisa entender que a bênção de Deus não está sobre lugares, a bênção de Deus está sobre pessoas. A bênção de Deus não está sobre lugares, a bênção de Deus está sobre pessoas. Um dia Abraão olhou para Ló e disse: pode escolher o lugar para onde você quer ir. Tem certeza, tio? Tem, mas são dois lugares. A gente tem rebanhos, tem que alimentar rebanhos. Um lugar é só deserto, outro lugar é campina fértil. Não tem problema, escolhe o lugar para onde você vai. Ló disse: não, eu vou para as campinas férteis. Pode ir. Nas campinas férteis Ló não deu certo e saiu sem nada. No deserto Deus abençoou e prosperou Abraão. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus não está sobre lugares, ela está sobre pessoas. Você pode estar no lugar mais árido que for, Deus vai te abençoar ali, Deus vai te prosperar ali. A bênção de Deus está sobre você. Você pode dar glórias a Deus por isso. Diga comigo: uma visão resolve tudo. Me ajude aqui, por favor, Guilherme. Eu estou falando sobre o poder de uma visão. O poder de uma. Imagine uma coisa aqui. O Guilherme agora vai representar nessa ilustração aqui Deus. Quem? Quem? E eu vou representar Moisés. Ok? Êxodo 33, Moisés chega para Deus e diz: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua. Você lembra o que Deus respondeu? Deus disse: Moisés, homem nenhum viu a minha face. Ok? Moisés pediu para ver a glória. E Deus se impediu de ser visto pela face. Só que Deus falou uma coisa para Moisés. Deus disse: ó, mas eu vou te dar uma experiência. Você vai entrar na fenda de uma rocha. Na fenda de uma, eu vou passar por você. Vou colocar a minha mão no seu rosto. E quando eu tiver passado e tirar a minha mão, você vai sair da fenda da rocha e vai me ver pelas costas. Me ver pelas... Imagine isso, você entrou na fenda de uma rocha, do seu lado esquerdo é o quê? Rocha. Do seu lado direito você vê o quê? Rocha. Atrás tem o quê? Rocha. A única visão que você tem, Deus passa e coloca a mão dele, tapando a face de Moisés. Quando Deus passou e tirou, permaneça aqui nessa direção para lá, por favor, que Moisés sai da fenda da rocha e olha, tudo que ele vê é Deus pelas costas. Moisés queria ver a glória. Deus não se deixou ser visto pela face. Mas quando Deus se permite ser visto pelas costas, Deus está dando a Moisés a melhor visão que alguém pode ter de Deus. Porque ver Deus pelas costas é saber para onde que Ele está indo. Ver Deus pelas costas é entender a direção que eu tenho que seguir para não me perder dEle. Ver Deus pelas costas é saber o caminho que eu tenho que seguir para me acompanhar de perto e participar daquilo que Ele está indo fazer agora. Você está entendendo isso? Levante suas mãos e diga assim: Deus, eu te peço, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo agora. Diga: Deus, eu preciso ter uma visão clara daquilo que é a tua visão e o teu projeto para esse tempo. Você entende isso? Diga amém. Obrigado, Guilherme. Você está compreendendo isso? Eu vou dizer mais uma vez, e aqui eu caminho para o próximo ponto dessa mensagem. Uma das maiores necessidades que a gente tem durante a nossa passagem por essa vida é receber de Deus qual é
a visão da direção que nós vamos gastar os nossos dias. Para que quando ele pegar o livro do propósito e quando ele pegar o livro das obras, ele olhe para a gente e fala assim, ó, você foi um servo bom e fiel. Você viveu a visão. Para que quando você chegar ao final dos seus dias, você olhe para trás e diga, se eu pudesse voltar aos 20 anos, eu faria o mesmo percurso, faria as mesmas decisões, me dedicaria nas mesmas causas, porque eu não rejeitei a visão de Deus, eu segui ela, eu vivi uma vida que eu viveria de novo, que eu decidiria de novo, que eu experimentaria de novo, que eu me doaria de novo, porque eu vivi aquilo que foi prescrito no propósito, que foi revelado na visão. Você entende isso? Vou para o último ciclo da mensagem. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Diga comigo, uma visão de Deus para a minha vida. Ok? Uma visão de Deus para a minha. Deixa eu te dar 3 características sobre essa visão. Está comigo aí? Diga amém. Em primeiro lugar, a visão de Deus não é fácil, não é? Guarde isso com você. Não é porque é uma visão de Deus que será fácil. A visão de Deus não é fácil. Segundo lugar, uma visão de Deus não é rápida. Ok? Não é rápida. Terceiro lugar, uma visão de Deus, ela é progressiva. Entendeu? Vamos lá? Diga, não é rápida, não é fácil, não é progressiva. Faça um esforço mental para você absorver tudo isso. Eu sei que talvez já é a 10ª mensagem que você ouve em 4 dias. Já é a 8ª mensagem que eu prego em 4 dias. Chega um momento que o cansaço mental ele vai desequilibrando um pouco a questão do corpo físico, a sequência. Mas faça um esforço para você adaptar isso e trazer isso para o seu coração, deixar isso criar raiz em você. Em primeiro lugar, uma visão de Deus não é fácil, não é? Segundo lugar, não é rápida, não é? Terceiro lugar, ela é progressiva. Você não tem nitidez de tudo agora, ok? Isso não acontece com ninguém. O pastor José tem uma experiência com certeza muito maior do que eu. Tem coisas que ele tem clareza hoje que talvez com 30 anos ele não tinha clareza, mas ele sabia que ela que era a direção, ok? Por quê? Porque ela é progressiva. Você lembra quando Jesus curou aquele moço cego? Ele não viu de uma hora para outra. A pergunta foi feita, o que você está vendo? Ele disse, eu estou vendo homens como árvores, homem como... O que ele estava dizendo era, não tem uma nitidez completa, mas a visão já está sendo progressiva, está se tornando claro. Tem horas que tudo que você vai ter é uma direção, você obedece à visão, ao ponto que você vai andando, ela vai ficando clara, nítida, porque uma visão de Deus não é rápida, não é fácil, e ela é progressiva. Assimile isso, eu vou agora ao último ponto da mensagem, e eu preciso que você redobre ainda mais a sua atenção. Aonde é que essa visão faz sentido? O livro de Ezequiel tem inúmeras visões. Só que uma visão que faz sentido com isso é a visão do capítulo 47. Porque aparece um ser espiritual que ele vai caminhar com Ezequiel por um rio. Por um rio. Guarde isso com você. A caminhada com Deus é a caminhada por um rio. A caminhada com Deus é a caminhada por um. É a caminhada por um. Guarde essa informação. Esse ser espiritual ele sai e ele tem uma corda de medir. E as medições da visão de Deus para Ezequiel se dão por meio daquilo que a Bíblia chama de côvados. O côvado é uma medida dos tempos bíblicos, que em toda a Bíblia media 45 centímetros. Porque o côvado é a medida desse osso aqui do antebraço, ok? Daqui até aqui. Curiosamente, apenas no livro do profeta Ezequiel, um côvado não mede 45 centímetros, mas mede 50 centímetros, apenas em Ezequiel. A única explicação para isso é que quando Deus diz para Ezequiel, conte 1000 côvados, e ele vai contando, a estrutura óssea de Ezequiel, ele tinha o antebraço do tamanho de 50 centímetros, e por causa disso, a personificação dessa visão traz essa medida apenas em Ezequiel, ok? Entendeu isso? Diga amém. Ele vai medindo. Quando ele mede 1000 côvados, são 500 metros. A Bíblia diz que as águas estavam no tornozelo. Aonde? Tornozelo. Aí vem uma outra direção. Conte mais 1000. Ele anda mais 1000. E agora, nesses outros 500 metros, a água está no joelho. Vem uma nova direção. Ande mais 1000.
ele anda mais 1000, e agora a água vem para os lombos, entre cintura e ombros. E aí tem uma quarta e última direção, conte mais 1000, e ele anda mais 1000 côvados. Só que de repente ele não consegue mais andar, porque não dá pé mais. E ele diz, era um rio que não dava para passar sobre ele, era um rio que tinha que atravessar a nado. E ele fala, rio pela qual não se podia passar. E ele disse, aquele ser espiritual levou ele por esse rio, nessa visão. Entendeu esse mecanismo aqui? Diga amém. Primeira de 4 lições rápidas, que eu vou compartilhar rapidamente com você. Se você quiser, tome nota disso, sobre a visão de Deus, que não é rápida, não é fácil e é progressiva. Primeiro lugar, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui já entrou em um rio? Faz assim com a sua mão. Já entrou? Ok? Tem um ditado que a gente diz o seguinte, ó, nunca se entra em um rio com os 2 pés. Já ouviu esse ditado? Que você coloca o pé, não deu pé, você faz o quê? Opa! Nunca se entra em uma situação que você não tem certeza por inteiro. Ok? Nunca se entra em um rio com os 2 pés. Não deu pé, você volta. Zona de segurança. Quem aqui já entrou andando em um rio? Faz assim. Você andou quantos metros em um rio? 2. Talvez 3. Deu pé? Deu pé. Mas se você andar 10 metros, acontece o quê? Afunda. Você tem que fazer o quê se você não sabe nadar? Ficar na margem, ok? Quem que está diante de um rio e a direção é entre e ande 500 metros? Como assim 500 metros? Que rio é esse? Qual que é a profundidade disso? Primeira característica sobre quem quer andar com Deus. Guarde isso. Quem quer andar com Deus precisa aprender a confiar nele. Andar com Deus exige confiança. Exige? Guarde uma coisa dessa manhã. Você não precisa ter todas as respostas sobre o seu futuro. Você só precisa confiar em quem está levando você até lá. Você não precisa ter todas as certezas sobre o seu amanhã. Você só precisa confiar em quem está conduzindo você até lá. Deixa eu te dar uma boa notícia. Tem até chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar com você. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Tem até chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar com você. Você lembra quando Deus disse para Elias? Deus disse a Elias, vá para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Tinha chance de Elias não ir para o Querite, sim ou não? Sim. Tinha chance dele chegar no Querite e Deus não cuidar dele? Não. Aí quando o ribeiro secou, Deus disse a Elias, vá agora para Serepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Tinha chance de Elias não ir para Serepta, sim ou não? Sim. Tinha chance dele chegar em Serepta e Deus não cuidar dele? Não. Entenda uma coisa, o que Deus disse foi, vai, porque eu já ordenei. Você precisa entender que com você Deus fala, mas com a providência Deus ordena. É um nível de comunicação diferente de Deus, porque tem até chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar com você. Não tem chances de Deus falhar com você. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vela, ele cuida da sua palavra até que ela cumpra, para que ela possa se cumprir, porque Deus não vai falhar com você. Você pode dar glórias a Deus por isso? Quem quer andar com Deus precisa confiar. Precisa. Guarde isso. Confiar não significa ter todas as certezas e todas as respostas. Confiar significa entender que quem está me conduzindo não vai falhar. Vai ter momentos da sua caminhada que você vai colocar o pé confiando que ele vai colocar o chão. Que você não vai ter todas as clarezas. Mas você sabe, se ele me trouxe até aqui, ele vai ser fiel para me conduzir até o final. Em primeiro lugar, andar com Deus exige confiança. Exige? Segundo lugar, Ezequiel, o primeiro ciclo foi 500 metros. Qual é a medida? E depois de andar meio quilômetro, as águas estavam onde? Qual foi a primeira medida? Tornozelo.
Qual é a distância da sua planta do pé até o seu tornozelo? 4 centímetros. Materialize essa visão. Que rio é esse que você andou meio quilômetros e a água cresceu só 4 centímetros? Segundo lugar, quem quer andar com Deus precisa ter paciência. Precisa ter? Precisa ter? Porque às vezes você vai andar. E você vai parar e vai dizer, será que vai ser sempre assim? Será que os resultados não mudam? Será que é sempre luta, choro, desafio, tira a força da fraqueza? E quando eu olho e diz, deve ter melhorado alguma coisa, eu olho água nos pés? Será que a vida toda vai ser sempre lutando, tirando força da onde não tem, pedindo graça a Deus? Senhor, tanto esforço para crescer só 4 centímetros de água. Só que Ezequiel desistiu, sim ou não? Não. Aí ele anda depois mais 500 metros. Entenda isso daqui. O que levou 500 metros para crescer 4 centímetros, a mesma medida de esforço, os outros 500 metros, o que demorou para crescer 4 centímetros, agora cresce 40 centímetros. Água no joelho. Ok? Aí ele, no terceiro ciclo, o segundo ciclo cresceu 40, no terceiro cresce mais, porque sai do joelho e vem para os lombos. E o quarto ainda aprofunda mais ainda, porque sai dos lombos. E são águas que ele não consegue andar, que ele tem que atravessar a nado. Mateus, o que você está falando? Você precisa entender que o começo sempre vai ser mais difícil. Só que se você não desistir, você vai perceber que com o tempo, o mesmo esforço, a mesma dedicação, o mesmo trabalho, a mesma perseverança, vai te levar a viver resultados muito maiores do que aqueles que no começo parecia que nada vai mudar. Você está entendendo isso? Caminhar com Deus exige confiança, mas também exige paciência. Você vai esperar. Só que você não vai parar de andar. Talvez os dias vão ser desanimadores, mas você não vai parar a sua caminhada. Você vai continuar insistindo. E você vai perceber que difícil foi no começo. Com o tempo as coisas vão melhorar. O rio vai se aprofundar. As águas vão te envolver. E uma dimensão extraordinária de Deus vai se fazer existente sobre a história da sua vida, como recompensa pela sua confiança e pela sua paciência. Você está entendendo isso? Diga glórias a Deus. Primeiro lugar, andar com Deus exige confiança. Exige? Segundo lugar, exige paciência. Terceiro lugar, as medidas mudaram, sim ou não? Sim ou não? Mas mudaram com Ezequiel parado? Não. Mudaram com Ezequiel se movimentando. Terceiro lugar, você precisa entender isso. As medidas só mudam quando você se movimenta. O rio de Deus não acontece para quem está parado. O rio de Deus não acontece para quem não se esforça. O rio de Deus não acontece para quem não se dedica. Porque em primeiro lugar, andar com Deus exige confiança. Em segundo lugar, exige paciência. Mas em terceiro lugar, exige iniciativa. Você pode ajudar alguém que está perto de você a absorver essa palavra? Carinhosamente dê um sorriso para ele ou para ela e diga para essa pessoa, você tem que fazer alguma coisa. Diga, você tem que fazer a sua parte. Diga, você tem que ter iniciativa. Porque se você tiver iniciativa, Deus vai te recompensar pela sua iniciativa e dedicação. Você pode glorificar a Deus por isso? Andar com Deus exige iniciativa. Exige? Entenda isso daqui. Confiar em Deus e esperar em Deus não significa ficar parado. Você está entendendo isso? Confiar em Deus e esperar em Deus não significa ficar parado. Você tem que fazer a sua parte. Há um tempo atrás eu ouvi um testemunho que eu achei ele extraordinário. Você está comigo aí? Diga amém. A cidade de Dallas, no Texas, tem um pastor chamado Robert Madu. E ele recebeu um convite para pregar em Atlanta, na Geórgia.
E quando ele chegou no aeroporto de Dallas e foi embarcar, as portas do aeroporto estavam fechadas. Passou 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, e ele começou a ficar um pouco preocupado com aquilo. Estava começando a dar a hora do embarque do voo dele, e ele disse, não é possível que o aeroporto está fechado, está chegando a hora do voo, será que não tem nenhum funcionário? E ele começou assim a se aproximar um pouco para ver se pelo lado de dentro do vidro ele via alguém dentro do aeroporto, e de repente quando ele se aproximou da porta, a porta se abriu. Ele disse, graças a Deus. Ele entrou e foi ao banheiro. Quando ele terminou de usar o banheiro e se levantou, a descarga foi ativada, sem que ele precisasse apertar nada. Ele ficou um pouco curioso com aquilo. Aí quando ele foi lavar a mão e aproximou a mão assim, desceu água na mão dele, sem que ele precisasse abrir uma torneira. E ele parou e falou assim, uau, Deus deve ter um plano muito incrível para essa viagem. As coisas começaram a acontecer muito fáceis de 10 minutos para cá. E ao ponto que ele estava construindo o testemunho dele, eu parei e pensei, o que você está pensando? Será que esse homem não havia entendido que em ambientes como aeroportos, as coisas funcionam por meio de sensores? Se você se aproxima de uma porta, ela se abre. Se você se levanta, a descarga é ativada. Se você coloca a sua mão, o sensor faz a torneira derramar água na sua mão. E ele disse, eu sei que em ambientes como aeroportos, as coisas funcionam por meio de sensores. Mas o que eu preciso que você entenda, é que embora aquilo já estava pronto para acontecer, se eu não tivesse me posicionado em relação àquilo, aquilo permaneceria pronto, porém ainda sem acontecer. Você precisa entender que as medidas só mudam quando você se movimenta. Os cenários só se reorganizam quando você faz a sua parte. Você está entendendo isso? A mulher do fluxo de sangue ensina isso para a gente. Tinha mais gente doente naquela multidão, sim ou não? Sim. Além dela, outra pessoa foi curada? Não. Se ela não tivesse tocado nas orlas das vestes de Jesus, ela teria sido curada? Não. Sabe o que ela está ensinando para a gente? Tem mudanças que só vão acontecer na sua vida se você provocá-las, em vez de esperar que elas aconteçam naturalmente. Levante suas mãos e diga, Senhor, me dê ideias, criatividade, coragem. Diga, Deus, não me deixe deixar as coisas do mesmo jeito que estão. Diga, Senhor, me ajude a ter iniciativas para que as medidas comecem a mudar. Você pode dar glórias a Deus por isso? Se você não se movimentar, as coisas vão permanecer do mesmo jeito. Quarto lugar, eu encerro a mensagem aqui. Está comigo aí? Diga amém. Amém. Em primeiro lugar, andar com Deus exige confiança. Exige? Segundo lugar, exige paciência. Exige? Terceiro lugar, exige iniciativa. Quarto e último lugar. Ezequiel entrou no rio, sim ou não? Sim. Ezequiel lidou com uma dimensão de águas profundas, sim ou não? Mas foi o rio que subiu? Não. Quarto lugar, não é o rio que sobe, é você que se aprofunda. Porque se andar com Deus exige confiança, exige paciência e exige iniciativa. Em quarto lugar, andar com Deus também exige dedicação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dificilmente as coisas vão ser mais fáceis para você do que para outras pessoas. Ok? Dificilmente você vai ter sorte na vida. Dificilmente. Dificilmente as coisas vão acontecer muito fáceis para você. A maioria das coisas que você vai alcançar vai ser fruto de muito esforço, de muita renúncia, de muito comprometimento, de muita disciplina. Você pode repetir comigo? Diga disciplina. Sabe o que é disciplina? É fazer o que você não está com vontade de fazer, mas fazer porque aquilo tem que ser feito. Ok? É fazer o que você não está com vontade de fazer, mas fazer porque tem que ser feito. Sabe qual é o problema da geração da gente? A geração da gente está viciada em dopamina. Você pode repetir comigo? Diga dopamina. Sabe o que é dopamina? É o hormônio do prazer. Ok? É por isso que é melhor jogar, ok? Do que estudar.
Por quê? Você jogou ali, imagina que você está jogando qualquer coisa, você está jogando, por exemplo, um jogo de futebol no Super Nintendo ou nos esportes. Na minha época era Super Nintendo, qual que é o nome de hoje? Xbox? Play 5. Você está jogando lá Play 5 com um primo seu futebol. Você vai lá e faz um gol, aí na brincadeira ali você ganhou de 2-1. Você fala, opa, ganhei. Sabe o que você jogou no seu cérebro? Dopamina, hormônio do prazer. Você ficou feliz. Você vai estudar agora, em 5 minutos, você não vai ter nenhuma mudança. Você não jogou dopamina no seu cérebro. Sabe quando é que você vai jogar dopamina no seu cérebro por causa do estudo? Daqui 10 anos, quando você comprar sua casa e sair do aluguel. Quando você comprou o seu carro. Quando você conseguiu pagar uma escola particular cristã para os seus filhos. Aí você tem a sensação de valeu a pena ter estudado. Mas você teve que caminhar 10 anos sem o seu cérebro jogar dopamina para a ideia de uma recompensa rápida. Porque valeu a pena esse momento que você viveu. Por que essa geração, a grande maioria, não crentes, ok? Está preferindo viver sexo antes do casamento do que terminar uma faculdade. O sexo joga dopamina no seu cérebro em 10, 15, 20, 30, 40 minutos. A faculdade vai jogar dopamina no seu cérebro em 4 anos. Você não pode deixar que a sua mente entre num mecanismo de resultados rápidos. Porque as coisas que valem a pena na vida, os resultados não são rápidos. São a longo prazo. E o que é que sustenta você nessa caminhada? Disciplina. O quê? O quê? Porque disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo quando eu estou sem vontade de fazer. Dedicação. Está comigo aí? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem quer trilhar uma caminhada com Deus vai precisar entender que o rio não sobe. Dificilmente você vai ter sorte. Quase nunca as coisas vão chegar de mão beijadas nas suas mãos. Só que o seu esforço vai fazer daqui a pouco os resultados virem. Esses dias eu estava conversando com um pastor que pastoreia há 27 anos no interior de São Paulo. E a igreja dele, de alguns anos para cá, tem crescido de um modo assustador. E ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, levou 27 anos para eu dar certo da noite para o dia. Levou 27 anos para eu dar certo da noite para o dia. Alguém vai olhar para você em 20 anos, quando você concluiu seu doutorado, seu mestrado, e vai dizer, rapaz, você de uma hora para outra deu certo, né? Você falou assim, levou 20 anos para dar certo da noite para o dia. Mas sabe por que deu certo da noite para o dia? Porque teve uma caminhada sendo construída, de água no tornozelo, e tempo, nada muda. Será que nada muda? Paciência, confiança, iniciativa, faz a sua parte. Eu estou encerrando essa palavra dizendo a você, em nome de Jesus, que se você não parar a sua caminhada, Deus vai te levar a uma dimensão de águas profundas. Mateus, eu estou começando a pregar, eu leio a Bíblia, parece que o texto não faz sentido, parece que não nasce uma mensagem. Se você não desistir de ler a Bíblia, daqui a pouco você vai ler o mesmo texto, e o texto vai fluir diante de você. Deus vai te ajudar a entender revelações daquela palavra. Mateus, eu estou me dedicando e parece que as coisas não mudam. Se você não desistir, vai chegar um momento que aquilo que demorou tanto para acontecer lá atrás, Deus vai te recompensar, porque você vai perceber que quanto mais você caminha, mais as águas são aprofundadas, porque não é o rio que sobe, é você que se aprofunda, e Deus vai te levar a uma dimensão de águas profundas. Você pode dar glória a Deus por isso essa manhã? Fica em pé comigo em nome de Jesus. Você entendeu essa palavra? A caminhada com Deus é a caminhada por um rio. A caminhada com Deus é a caminhada por um rio. A gente precisa de uma visão de Deus. Porque uma das coisas mais perigosas da vida é caminhar sem uma visão. Caminhar sem uma é gastar a vida sem saber o que está sendo feito. É andar sem saber para onde que a gente está indo. A gente tem que ter uma visão. A gente tem que dizer, Senhor, alinha o meu coração ao teu propósito. O que o Senhor escreveu naquele livro sobre mim? Porque eu não quero viver um caminho que não é o teu.
Só que eu sei que as coisas não vão ser rápidas, porque a visão não é fácil, a visão não é rápida, a visão é progressiva. Ela exige confiança, ela exige paciência, ela exige iniciativa, ela exige dedicação. Mas quem vive a receita de Deus alcança águas profundas. Coloque sua mão no seu coração. Ore comigo. Senhor, eu oro pelos meus irmãos nessa manhã. E eu me incluo nessa oração também. Ajuda-nos a viver o caminho do Senhor para a nossa vida. Faz dessa manhã uma manhã de alinhamento, de batismo, de convicção e de propósito. Arranque do nosso coração as dúvidas, o desânimo, a falta de disciplina, a procrastinação. Não deixe a gente gastar a nossa vida para andar em círculos, sem nunca viver resultados novos, porque a gente não entendeu que é a gente que aprofunda e não é o rio que sobe. Deus nos ajude a viver o caminho que o Senhor trilhou para a história das nossas vidas. É a oração que eu te peço e te faço sobre nós, nesta manhã, em nome de Jesus. Abrace alguém do seu lado e diga: você vai viver a rota de Deus para a sua vida. Diga: você vai viver o plano de Deus para a sua história. O que Deus prefixou sobre os seus dias vai se tornar real. Você não vai terminar os seus dias sem viver tudo que Deus projetou para você. Você vai combater o bom combate, vai terminar a carreira, ela não vai ficar pela metade não, você vai completar a carreira, você vai vivenciando a fé até o final, você vai viver a caminhada do rio de Deus para a história da sua vida. Você pode dar glórias a Deus por isso essa manhã? Tem alguém em nosso meio aqui que está distante dos caminhos do Senhor? Se tem, eu preciso encerrar essa palavra orando com você. Farei isso de modo rápido, mas eu gostaria de saber aonde há uma vida para Jesus nessa manhã. Você que está distante dos caminhos do Senhor, você que precisa encontrar o caminho de Deus para a sua vida, você que precisa renovar a sua aliança com Jesus, receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Eu preciso orar agora por você e com você. Aonde está a primeira vida para Jesus dessa manhã? Dê um sinal assim com a sua mão. Tem alguém? Tem alguém nessa manhã que está distante? Ou que precisa voltar? Há alguém? Se há, esse momento é especial. Ele não pode ser perdido, porque ele te leva a um novo destino, a uma nova vida, a uma nova história. Se há alguém que está distante dos caminhos do Senhor, essa manhã é manhã de corrigir a rota, de viver um novo caminho. Há uma vida para Cristo esta noite? Há alguém? Não há? Amém. Deus falou com você? Deus te abençoe. Pastores, muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Por esta palavra você pode dizer o amém? Aleluia. Que manhã abençoada.